O que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alceu pela Assembleia de Deus. E no devocional de hoje eu quero falar com você alguns passos que nós podemos fazer para ser cheios do Espírito Santo. Se você não sabe, o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, certo? E todo crente, quando passa pela conversão, toda pessoa quando vem a Cristo, recebe o Espírito Santo em si. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos fazer algumas coisas para que nós possamos ser cheios, no sentido de que o Espírito Santo possa dominar por completo a nossa vida. Tendo o entendimento da santificação, que é o segundo estágio da salvação, né? O Espírito Santo ele começa a agir na vida da pessoa, mas ele só vai agir na medida em que a pessoa permite com que ele domine essa pessoa. E a maneira pela qual isso acontece é quando nós nos enchemos de Deus, nos enchemos do Espírito Santo. E eu quero ir com vocês a um texto em Efésios capítulo 5, já abre tua Bíblia aí, Efésios capítulo 5, no versículo 18, Paulo vai dar aqui alguns conselhos muito práticos para qualquer pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo, que quer andar na direção do Espírito Santo. Efésios 5:18 está escrito o seguinte: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse Espírito é o Espírito Santo. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Somente até o versículo 24. E aqui dentro desses versículos eu consegui tirar pelo menos 5 princípios que nós podemos usar, ou 5 atitudes que nós podemos tomar para que sejamos cheios do Espírito Santo. Antes de eu falar esses 5 pontos, se você ainda não é inscrito, já se inscreve nesse canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí. Você vai estar me ajudando e fazendo com que essa palavra chegue a mais pessoas. O primeiro ponto, para que nós possamos entender como ser cheio do Espírito Santo, está no versículo 18. Então vamos aqui ponto a ponto dentro dos versículos que nós lemos, para que a gente possa entender isso aqui, ó. No versículo 18, Paulo vai dizer o seguinte, vamos reler para a gente tirar o princípio. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se você for pegar esse versículo na NVI, que é a Nova Tradução Internacional, que é uma outra Bíblia com um sentido diferente dessa, essa aqui é a Almeida atualizada, que eu estou usando. Mas existe a NVI, que ela tem uma tradução muito mais clara e muito mais precisa do que essa, né? Ela dá um sentido mais amplo. Lá vai estar escrito que nós devemos nos deixar ser cheio. Esse versículo está escrito da seguinte maneira lá: Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas deixai-vos encher do Espírito Santo. O que significa? Paulo aconselha os efésios a não se embriagarem com vinho, que é o que ele fala logo no começo do verso 18. Então, isso significa que existe uma escolha para aquela pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo. Então, ela tem que se deixar. Então, primeiramente, ela tem que querer ser cheia do Espírito Santo. Tem que haver uma vontade, uma predisposição para essa pessoa, nessa pessoa, para que ela possa ser cheia do Espírito Santo. Então, tem que haver primeiro uma vontade. Essa mesma ideia nós encontramos quando Paulo está falando sobre os dons do Espírito Santo em 1 Coríntios capítulo 12, aonde Paulo vai dizer que aquelas pessoas que quisessem os dons do Espírito deveriam desejar. Ele vai dizer o seguinte: desejai os melhores dons ou buscai os melhores dons. Então esse mesmo princípio para a pessoa que quer ter os dons do Espírito, que ela tem que desejar, esse mesmo princípio acontece para aquelas pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo. Então ela tem que desejar, ela tem que se deixar ser cheia pelo Espírito Santo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, deve-se mudar o tipo de conversa ou assuntos que você conversa diariamente. Olha o que vai dizer aqui o verso 19. Está escrito o seguinte: Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O que significa? Significa que para que eu seja cheio do Espírito Santo, para que eu possa andar na direção do Espírito, eu devo mudar as minhas conversas diárias. O meu estilo de conversa deve convergir naquilo que a palavra de Deus nos diz. Eu escrevi algumas coisas aqui, eu quero ler para você. Paulo está ensinando que as conversas diárias devem ser santas e, de preferência, sobre a palavra de Deus.
Conversas sujas impedem que o Espírito Santo encha o crente, além de deixá-lo triste. Nós vamos encontrar em Efésios capítulo 4, versículo 29 ao 30, Paulo vai dizer o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Mas também ele vai dizer, nesse mesmo versículo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça diante daqueles que ouvem. Então, as conversas sujas afastam o Espírito Santo, impedem com que o Espírito Santo encha as pessoas. Então, deve-se mudar o estilo da conversa. Terceiro, a adoração através dos louvores. Nós encontramos no verso 19, agora na parte B, ele vai dizer o seguinte: cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, a adoração ela tem um papel importante dentro da vida do crente, para que o crente seja cheio do Espírito Santo. Então, o que eu tenho que fazer nesse terceiro ponto com relação à adoração? Paulo está ensinando a importância da adoração através dos louvores. Se alguém deseja ser cheio do Espírito Santo, deve cantar louvores a Deus de todo o coração. Então, deve-se adorar o Senhor. E isso, a adoração não se limita ou não se refere apenas a louvores. Mas uma das coisas que eu acredito que é muito mais fácil de você fazer, que tem uma aplicação mais efetiva, é a adoração por meio dos louvores. Hinos que contenham princípios bíblicos, hinos que cantem a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, os atributos de Deus, hinos que venham convergir naquilo que Deus faz, naquilo que Deus ele diz na sua palavra. Então, a adoração é o terceiro passo. O quarto passo, dar graças a Deus em nome de Jesus. Nós encontramos isso no verso 20. Olha o que está escrito: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu dividi esse tópico aqui em duas aplicações que vão ser bem práticas, que Paulo está nos ensinando aqui. Primeiro, render glórias a Deus no seu dia a dia e evitar a murmuração. Né? Tem muitas pessoas que passam por dificuldades, todos nós passamos, e quando se deparam diante das dificuldades, essas pessoas murmuram, essas pessoas reclamam. Então essas coisas impedem que o Espírito Santo encha essa pessoa ou dirija essa pessoa. Nós temos um exemplo de murmuração no Antigo Testamento, onde Deus ele libertou o povo do Egito e no meio do processo em que eles estavam indo para a terra de Canaã, eles começaram a murmurar. E a Bíblia diz que em vez de eles irem direto para Canaã, eles passaram 40 anos no deserto rodando ali por causa da murmuração. Então a murmuração impede que o Espírito Santo enche. Essa é a primeira aplicação quando Paulo está falando que nós devemos render graças ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. Mas também tem uma segunda aplicação dentro desse versículo, que significa que nós devemos ser constantes na oração. Por que que aqui envolve a oração? Porque Paulo vai dizer o seguinte, vamos voltar aqui ao versículo 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa adoração deve ser feita a Deus por meio de Cristo, claro, mas também aqui Paulo está falando e dando uma ênfase sobre a oração. Nós oramos em nome de Jesus. Nós buscamos a Deus em nome de Jesus. Então deve-se ter uma continuidade na oração, porque a adoração, como eu disse, não é só louvar, a adoração se adora orando. Nós adoramos orando ao Senhor. Quando nós oramos, né, falamos com Ele, nós também estamos ali em uma atmosfera de adoração. E por último, o último passo está no verso 21, é amar ao próximo. Olha o que ele vai dizer no verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esse sujeitar uns aos outros é amar ao próximo. Né? Paulo está ensinando aos crentes que eles devem estar dispostos a ajudar os seus irmãos na fé, seja com palavra, seja financeiro, seja espiritual. Então, qual for a necessidade do seu irmão, você tem que ajudar. Então, essas coisas permitem ou abrem a porta para que o Espírito Santo guie as nossas vidas e nos encha do seu poder, nos encha, né, da sua graça e do conhecimento de Deus. Então, esses 5 passos, né, e eu vou repetir rapidamente aí só para você relembrar. Primeiro, você tem que querer ser cheio do Espírito Santo. Segundo, deve-se mudar o tipo de conversa, né, e assuntos que você conversa no seu dia a dia para assuntos bíblicos. Terceiro, você deve adorar a Deus através de louvores. Quarto, dar graças a Deus em nome de Jesus. E quinto, amar o seu próximo, né? Porque esse é um mandamento bíblico e isso faz com que o Espírito Santo tenha liberdade em nossas vidas. Amém? Feche seus olhos e ore comigo aí nessa manhã. Soberano Deus, graças e damos por mais um dia. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Pai Santo, nos capacita pelo Teu Espírito para que possamos Te buscar, para que possamos andar na Tua presença, para que possamos fazer a Tua vontade.
capacita a mim, capacita aqueles que me assistem, para que possamos ser cheios de Ti, cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo. Que possamos, Senhor, praticar isso, pôr em prática no nosso dia a dia e possamos alcançar aquilo que de Ti nós buscamos. Ser cheios do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço nessa manhã. Abençoa cada vida que está me assistindo, em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.